Transevolução, a era da iminente desconstrução da humanidade. Daniel Estulin. A conspiração genética. No momento em que escrevo estas linhas, 1 bilhão de pessoas sofrem as agruras da fome no mundo. Isto é apenas o começo. Aproximadamente 2 bilhões de pessoas em todo o mundo gastam mais de 50% do que ganham só com alimentação. Os efeitos da crise econômica de 2007 são acachapantes. 250 milhões de pessoas entraram para o índice da fome em 2008, um número nunca antes visto. Em certo sentido, trata-se de um paradoxo genuíno. Nosso planeta tem tudo o que precisamos para produzir alimentos naturais e nutritivos, a ponto de saciar o mundo inteiro várias vezes. É este o caso. Apesar da devastação causada pela agricultura industrializada dos últimos 50 anos ou mais. Assim, como é possível que enfrentemos, de acordo com algumas previsões, o prospecto de uma década ou mais de fome em escala global? A resposta encontra-se nas forças e nos grupos de interesse que decidiram gerar artificialmente a escassez de alimentos. Que fique bem claro que isso não é um acidente. Quanto menos fazendeiros independentes, maior o controle das grandes corporações sobre o que comemos. As pessoas acostumam-se a qualquer coisa nessa vida, menos a passar fome. Mesmo a morte é mais fácil, temos de encará-la apenas uma vez. O AGTC, o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, o Tratado da América Central para o Livre Comércio e todo e qualquer acordo de união ajudou a espalhar os guetos e as favelas nas cidades da América Latina, da Ásia e da África, ao criar as condições que forçaram as pessoas a abandonar suas terras, ao passo que a elite lhes tomava os meios de produção. Por outro lado, as favelas e as cidades fantasma equilibram-se em despovoamento. Por outro lado, se podemos forçar as pessoas a sair de sua terra em direção às cidades, criamos o caos ideal de insatisfeitos excluídos em meio às massas. Uma agitação das massas requer a atuação das forças armadas. Problema, reação, solução. Esta é a previsão certeira do relatório Tendências Estratégicas do Ministério da Defesa do Reino Unido, o qual, conforme dissemos, baseava-se em um informe de 2005 do grupo Bilderberg. Em 2013, mais de 50% da população mundial vive em ambientes urbanos em detrimento dos ambientes rurais. O relatório afirma: haverá um crescimento substancial de favelas e de assentamentos urbanos aleatórios e improvisados, aumentando o custo de recursos naturais e o impacto ambiental. Com a destruição das repúblicas dos Estados-nação e a criação de megablocos econômicos conectados uns aos outros através de um mercado globalizado, os países independentes poderão ser substituídos pelas megacidades, com populações de mais de 20 milhões de habitantes. Causadas por grandes movimentações populacionais, essas cidades incharão até tomarem proporções inimagináveis, já caracterizadas como um ambiente de ilegalidade endêmica e de altos níveis de violência. Um dos primeiros experimentos que almejavam provocar o despovoamento de grandes cidades foi conduzido no Camboja. É interessante notar que o modelo para o plano foi desenhado nos Estados Unidos da América por uma das fundações financiadas pelo Clube de Roma e supervisionado por Thomas Enders, um oficial do alto escalão do Departamento de Estado. O Clube de Roma, fundado em 1968, é formado por alguns dos mais antigos membros da nobreza negra veneziana. É a instituição mais importante no mundo todo a propagar o esquema malthusiano. Um relatório do clube deixa pouco espaço a dúvidas quanto às suas reais intenções. Em busca de um novo inimigo comum que pudesse nos unir, tivemos a ideia de que a poluição, a ameaça do aquecimento global, da escassez de água, da fome e outros afins serviriam ao nosso propósito. O relatório conclui da seguinte maneira: o inimigo real é, portanto, a própria humanidade.
Assim, fica claro que uma instituição internacional pioneira está promovendo políticas de retrocesso tecnológico e uma redução da população mundial da ordem de bilhões de pessoas. Caso não tenham notado, isso é genocídio. E não há maneira melhor ou mais barata de reduzir a população do que através da fome. A fim de matar as pessoas de fome, é necessário controlar a produção de alimentos delas, afastando-a dos fazendeiros independentes e entregando-a nas mãos de megacorporações subservientes ao interesse da Organização Mundial do Comércio. Um pensamento reconfortante para a próxima vez que você comer o seu cereal matinal. Com as regulamentações da OMC, as nações estão proibidas de proteger a economia local ou de taxar os produtos estrangeiros, ainda que estes sejam produzidos com um trabalho escravo. Ademais, as nações não têm permissão para dar preferência às economias locais, que contratam trabalhadores locais e pagam salários decentes para produzir bens que, então, beneficiariam o comércio local e a economia. Gente que paga impostos, age dentro da lei e reinveste seu dinheiro suado no mercado local ou nacional. A verdade é que mercado livre é mercado manipulado, e a ideia de igualdade é areia nos olhos de legisladores iludidos, fazendeiros e do próprio povo quando, de fato, o mercado é comandado por um cartel financeiro internacional. Seus interesses controlam o tabuleiro, controla tanto os jogadores quanto quais são as regras do jogo. Quando se aumenta o controle do cartel até as áreas estratégicas como a alimentação, a situação degringola rapidamente. O alimento como arma. No nível internacional, o resultado das imposições das leis da OMC durante os últimos 15 anos foi que o processamento e o comércio de alimentos tornaram-se extremamente monopolizados por uma pequena e firme panelinha de companhias de cartel. Essas empresas dominam os fluxos internacionais de commodities e mesmo o abastecimento e a distribuição local de alimentos em muitos países. A maior companhia alimentícia do mundo é a Nestlé, fundada em 1867 e sediada na Suíça. É a maior comerciante do mundo de leite em pó e leite condensado. A maior vendedora de chocolates, produtos de confeitaria e água mineral. É a terceira maior empresa do ramo do café nos Estados Unidos da América. Também é dona de 26% da maior companhia de cosméticos do mundo, a L'Oréal. Boa parte do restante do mercado de leite em pó é controlado pela anglo-holandesa Unilever, oriunda da fusão entre uma companhia inglesa e uma holandesa nos anos 30. É dona de enormes plantations e controla a maior companhia do comércio da África, a United Africa Com. É planejada pela inteligência britânica como a organizadora dos Estados Unidos da África. As fronteiras entre os estados estão a ponto de se dissolver e seus bens de ser organizados como uma nova franquia de negócios, com duas finalidades: assegurar o investimento estrangeiro e garantir a tomada dos títulos de posse sobre a matéria-prima pela comunidade Commonwealth britânica, entre outras companhias. E segundo, forrar os bolsos dos agentes do governo que favoreçam essa política. Esses agentes já estão previamente de acordo quanto à ideologia do crescimento populacional zero, a idílica vida primitiva de bocas inúteis, como Henry Kissinger denominou todos os que vivem abaixo do trópico de Câncer. Não apenas na África, mas em todo o terceiro mundo, as populações camponesas serão organizadas para fazer o que tornou-se natural que fizessem através dos anos: usar suas enxadas e picaretas para, em uma terra arrasada por séculos de trabalho intenso, arrancar com unhas e dentes o imposto exigido pelo Banco Mundial, cobrado em forma de comida. O resultado será um declínio na produção de alimentos e do consumo em nível mundial. Mas a coisa piora, e muito. A Cargill, sediada em Minnesota, é a maior companhia de grãos do mundo. Estes constituem uma porção majoritária das dietas normais. Desde os anos 20, a bilionária família Macmillan controla a Cargill e os Macmillans são membros do grupo Bilderberg. Sem contar as companhias de sementes.
Nessa área, a maior e mais suja é, de longe, a Monsanto. Com um staff internacional de 21.035 funcionários em 404 instalações e 66 países, a Monsanto exerce uma influência maior do que a maioria dos governos do planeta. 10 ou 12 companhias principais, auxiliadas por outras 3 dúzias, dominam todo o fornecimento mundial de alimentos. Elas são os componentes-chave do cartel alimentício anglo-suíço-holandês, o qual se agrupa em torno da Casa Britânica de Windsor. O cartel de alimentos e matéria-prima de Windsor tem domínio total sobre o fornecimento de grãos e cereais do mundo inteiro, desde o trigo ao milho, desde a cevada ao sorgo e o centeio, mas controla também a carne, os laticínios, óleos de cozinha, frutas e vegetais, o açúcar e todas as espécies de temperos. As primeiras 5 dessas empresas são propriedade particular de famílias bilionárias. Não dão declarações públicas ou emitem relatórios anuais. São mais reservadas do que qualquer empresa de petróleo, banco ou serviço secreto de inteligência. Ainda que estas firmas mantenham a aparência legal de serem diferentes corporações, na realidade trata-se de um sindicato muito bem amarrado, com um propósito comum e com a sobreposição de muitas reuniões de mesas de direção. A oligarquia de Windsor é dona desses cartéis, que são instrumentos do poder da oligarquia, acumulado por séculos, a fim de derrubar a soberania das nações. Para compreender a realidade como algo oposto ao argumento retórico sobre seu envolvimento na economia mundial, é melhor estudar o que tais companhias fazem e não o que dizem. O cartel de grãos das Big Six detém e controla 95% da exportação do trigo da América, 95% da exportação de milho, 90% da exportação de cevada e 80% da exportação de sorgo. O controle das companhias de grãos sobre o mercado de grãos da América é absoluto. As Big Six também controlam entre 60% a 70% das exportações de grãos da França, que é a maior exportadora de grãos da Europa, segunda maior região exportadora de grãos do mundo, exportando mais grãos do que as próximas 3 nações da lista somadas. Em resumo, o cartel alimentício anglo-suíço-holandês controla entre 80% a 90% do mercado mundial de grãos. Na realidade, porém, o controle é muito maior do que a soma das partes. As Big Six estão organizadas como um cartel, transportam as mercadorias para cima e para baixo de e para qualquer nação, seja ela uma grande exportadora ou não. Como funciona? O controle funciona da seguinte forma: a oligarquia desenvolveu 4 regiões para que fossem as principais exportadoras de quase todo o tipo de alimento, e durante o processo foi adquirindo um controle absoluto sobre a cadeia alimentícia nessas regiões. As 4 regiões são os Estados Unidos, a União Europeia, particularmente a França e a Alemanha, as nações da Comunidade Britânica, Austrália, Canadá, República da África do Sul e Nova Zelândia, a Argentina e o Brasil, na América Ibérica. Essas 4 regiões têm uma população de 1 bilhão de pessoas, 15% da população mundial. O resto do mundo, com 85% da população, 4,7 bilhões de pessoas, depende das exportações de alimentos dessas regiões. Podem as nações proteger a si mesmas? Não, se forem membros da Organização Mundial do Comércio. Se algum país tentar proteger os seus mercados locais, cabe à comunidade internacional rebelar-se contra políticas protecionistas. É como o economista William Engdahl escreve em seu livro As Sementes da Destruição. As regras da Organização Mundial do Comércio garantem que as nações devem eliminar as reservas de alimentos, bem como as tarifas sobre a sua importação e exportação, e deixar de intervir em favor de seu setor agrário local.
tudo sob racionalização imperialista de que tais medidas em favor da nação seriam práticas anticomerciais, que poderiam impedir os direitos ao livre comércio das corporações globalistas. Diante do imenso morticínio que ocorre através da fome, da falta mesma de comida, lembremos qual é o coro litúrgico da OMC. As nações não devem ter reservas de alimentos, pois isso seria antimercadológico. Nações não devem almejar serem autossuficientes, uma vez que isto negaria ao cidadão o direito ao acesso ao mercado mundial. As nações não devem auxiliar os seus próprios fazendeiros, pois isso prejudicaria os fazendeiros em algum outro lugar. As nações não devem usar tarifa alguma, pois isso nega o direito ao acesso aos seus cidadãos por produtores estrangeiros, e assim por diante. As consequências dessas ações são genocidas, não se deve debatê-las, apenas cancele-as. Nunca se esqueçam, por favor, que todo e qualquer governo, ao permitir que o seu mercado interno se torne uma zona livre de comércio com o mundo na área alimentícia, em nome da ilusória eficiência econômica, está conscientemente determinado a matar sua própria população. Essa política serve para minar diretamente o propósito dos governos, que é promover o bem-estar geral de seus cidadãos, levando adiante as intenções desse sistema corporativo imperial de reduzir drasticamente o potencial agroindustrial e criar condições para o despovoamento. Sob o princípio dos mercados, o fornecimento mundial de alimentos por monopólios corporativos trabalha para o declínio das populações em ambas as nações, exportadoras e importadoras. Há atualmente 7 bilhões de pessoas no planeta Terra, um pequeno planeta com recursos naturais limitados e uma população sempre em crescimento. Comida e água estão se tornando cada vez mais escassas. Para que a elite tenha o que comer, você e eu temos de morrer. É desnecessário dizer que as políticas e programas que promovem a questão do despovoamento estão estruturadas no nível supranacional. Nos bastidores, longe dos holofotes do público, organizações particulares e muito discretas como a Comissão Trilateral, o Conselho de Relações Exteriores e o Grupo Bilderberg tocam os negócios, garantindo que os Estados-nação conformem-se à linha do livre comércio. Compatriotas, esse foi um trecho do livro Transevolução, do Daniel Stulin, o capítulo 2, A Conspiração Genética. Foi apenas um pequeno trecho que eu organizei e fiz a edição aqui para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, compartilhem, comentem, façam parte do engajamento para que o YouTube entenda que você gostou desse conteúdo e que você quer receber notificações deste canal. Ajude o canal. Canais como esse precisam da ajuda de seus inscritos por conta do YouTube estar sempre promovendo algum tipo de boicote contra esses canais. Inclusive a desmonetização por meio da inadequação de anúncios. Portanto, além do engajamento de vocês, também nós pedimos a contribuição direta dos inscritos do canal para que não fiquemos aí à mercê da monetização do YouTube. Assuntos indigestos são assuntos que não rendem monetização, nós sabemos muito bem. Então contribuam com o canal porque é muito importante para que a gente possa manter o trabalho, possa manter o conteúdo para vocês, certo? Pix Cibelaura, tudo junto, cibelaura@gmail.com. Conto com a sua contribuição. Na sequência, nós vamos fazer uma live a respeito deste conteúdo. E aí sim nós vamos adentrar sobre a conspiração genética, o controle do alimento no mundo e como a elite mundial consegue aí deflagrar uma guerra contra a humanidade através do controle do que comemos, controle do que comemos e manipulação do que comemos, além também do cartel farmacológico e da própria medicina em si. É isso aí, galera. Muito obrigada.